Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula, hoje de sistema olfativo, né, olfação. E de novo, antes de começar, vou destacar que existirão momentos que vai parecer que é um pouco difícil ou que os nomes não ajudam, mas calma, certo? A ideia sempre é entender o que está acontecendo, não necessariamente saber todos os nomes, né? Então, até porque não é palpável, né? É o melhor entender o funcionamento. Show? Destaco isso para ninguém ficar preocupado demais e etc. Então vamos continuar. Mais uma aula da Herbes Cursos. Olfato. O olfato, qual a sua importância? Serve para identificar algumas situações de risco. Atua junto com a gustação na identificação dos gostos. Eu acho que na aula de gustação, quem já viu, eu deixei isso bem claro, que o sabor do alimento sofre uma interação com o olfato. Beleza? Inclusive tem alguns livros, alguns artigos que trazem que o olfato influencia mais no gosto do que a própria gustação, com os botões gustatórios. Um dos sentidos pouco compreendidos, pois o olfato é pouco desenvolvido nos seres humanos em comparação com outros mamíferos. Por quê? Isso tem uma relação evolutiva. O ser humano perdeu, muito da sua capacidade olfativa em relação aos outros animais. Percebam por esses gráficos como isso realmente é verdade. Os seres humanos, os genes funcionais para o sistema olfativo relacionado com os ratos e outros primatas, nós estamos aqui abaixo nesse gráfico. O que é que isso quer dizer? Que o nosso sistema olfativo ele é pouco desenvolvido em relação a eles. Kaique, isso é bom ou ruim? Infelizmente, é uma relação evolutiva. Se o nosso sistema olfativo chegou a esse ponto, é porque a gente não precisa tanto. O rato precisa bastante, né? Mesmo sem ninguém aqui ser biólogo, nós sabemos que os ratos, farejam o tempo inteiro ali farejando. Então ele tem que ser bem desenvolvido, tem que ter ali os genes funcionais, certo? Apenas uma introdução. Antes de continuarmos, vamos revisar um pouco aqui a anatomia da cavidade nasal, certo? Vamos lá. Primeira estrutura que eu queria destacar aqui são os seios, paranasais, ó. Seio frontal, certo? No osso frontal. Seio esfenoidal, no osso esfenoide. Aqui a gente tem o etimoide, né? A lâmina cribiforme, que já já vocês vão ouvir falar dela. E aqui muito importante, nós temos a concha nasal superior, concha nasal média e concha inferior. Então, concha nasal superior, média, inferior. Tranquilo, né, Kaique? Tranquilo. Então, já foi, já foi, já foi. Entre as conchas, nós temos essas aberturas, que são os meatos. Então, meato nasal, que é essa abertura aqui embaixo, ó, inferior. Meato nasal médio. Meato nasal superior. E essa região aqui, ó, que eu estou passando o vermelho, a gente chama de recesso esfenomedial. Recesso esfenoetimoidal, né? Eu troquei o nome. Etimoidal. Porque é um espaço aqui entre o esfenoide e o etimoide. Então aqui nós temos esse recesso. Tranquilo? Né? Vamos ter aqui vestíbulo do nariz, que é essa abertura. As vibrícias são os pelos nasais, certo? Inclusive eu sempre me confundo, eu falo fibrícias, mas é vibrícias. Aqui, ó, cartilagem do nariz, lembrem, né, que a região mais anterior é cartilagem. E o osso nasal, ele se encontra mais nessa região aqui, supero posterior do nosso nariz. Tranquilo? Pronto, aqui nós vamos ter os coanos, né? Os coanos seriam essa abertura da cavidade nasal para a cavidade oral. Inclusive, essa parte aqui é a parte nasal da faringe, né? Lembrem que aqui o epitélio ainda é respiratório. Já vou logo perguntando, né? Qual o epitélio respiratório? Epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, certo? Não esqueça. À medida que eu desço em direção à orofaringe, né? Ou o palato aqui. À medida que eu desço, palato mole, eu me transformo em epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, certo? Inclusive, acho que isso está no roteiro. E essa abertura aqui, né? O ósteo da tuba auditiva. E nessa imagem aqui ele não destacou, mas nós poderíamos fazer uma relação até com
o assunto de semana passada, que foi, né, a questão das tonsilas. Vamos ter a tonsila esfenoidal, que às vezes se encontra aqui. E também temos o torus tubário, que é uma região que... E a tonsila de Gerlach, que ela fica aqui, ó, ao redor da tuba auditiva. Estou apenas contextualizando com as outras SPs. Tranquilo? Pronto, era isso que eu queria deixar destacado. Conchas e meatos. Certo? Porque já vocês vão entender a importância de ter visto essa imagem para a continuação. Continuando, membrana olfatória. Muito importante. Encontra-se na parte superior da cavidade nasal. Então aqui, ó, eu vou tentar destacar mais ou menos onde seria a região dela. A membrana olfatória ela fica mais ou menos aqui nessa região. Não, a membrana fica lá em cima, né? O epitélio olfatório que se encontra nessa região, certo? Já já vocês vão vendo mais imagens, apenas para já todo mundo inteirado do assunto. Medialmente, ou seja, na linha média, ela se dobra ao longo da superfície do septo. E lateralmente, ela se dobra sobre quem? Concha nasal superior. Percebe que meu desenho já mostrou isso? Ó, concha nasal superior. Ah, então aqui lateralmente ela está se dobrando em cima dela, né? E medialmente sobre o septo que separa as duas narinas. Os dois lados, né? Já já vocês vão ver. Eu já vou mostrar aqui, ó. Tô ansiedade. Mas brincadeira à parte, ó. A parte da concha nasal superior, com epitélio olfatório, ó, epitélio olfatório, né, membrana olfatória, e no septo, percebem que é liso? Se é liso, é a parte do septo, não tem as reentrâncias. Nós também vamos ter aqui nessa parte medial o nosso epitélio olfatório. Olhem que imagem boa, né? Tira o seu print, guarda aí no seu resumo. Mais ou menos uma área de 5 centímetros quadrados, então pequeno, nós vamos ter células olfatórias. Ah, então na membrana olfatória eu vou encontrar células olfatórias. Essas células são neurônios bipolares, ou seja, uma região com dendrito e outra com axônio apenas. Ela não tem aquelas ramificações todas de dendritos. São as células receptoras da sensação de odor. Existem aproximadamente 100 milhões dessas no epitélio olfatório, intercalada com quem? Células de sustentação. Ah, então, Kaique, parece com gustação, não parece? Parece. Nós vamos ter células olfatórias, que na verdade são neurônios bipolares. Vamos ter células de sustentação, para sustentar. E vamos ter células basais, para fazer ali, caso necessário, a mitose. A extremidade apical da célula, ou seja, o ápice da célula olfatória, forma uma protuberância, da qual se projetam pelos olfatórios ou cílios olfatórios. Bem semelhante à gustação, não é isso? Podem procurar semelhanças mesmo para ficar mais fácil de lembrar. Então eu vou ter ali no meu ápice cílios olfatórios. E entre as células olfatórias da membrana, vamos encontrar pequenas glândulas, as glândulas de Bowman. Glândulas de Bowman secretam muco na superfície da membrana olfatória, ou seja, é muito importante, visto que o muco faz uma espécie de proteção. Lembra que o muco da célula caudiciforme protege? O muco da glândula de Bowman também protege, só que protege quem? A membrana olfatória. Percebam, protege em regiões diferentes. As células de sustentação são células epiteliais colunares da túnica mucosa, que reveste o nariz. Tranquilo. Serve para quê? Sustentação física, nutrição e isolamento elétrico para os receptores olfatórios. E também ajudam a detoxificar substâncias químicas que entram em contato com o epitélio. Percebam que ela tem múltiplas funções. Ok? Trouxe apenas para vocês conhecerem ali as células que a compõem. E as células basais são células tronco na base, novamente, para quê? Caso exista alguma lesão ali, você pode fazer essa mitose. Óbvio que isso chama atenção porque as células receptoras olfatórias são neurônios. Então a gente lembra que é bem difícil, né, neurônio, quando tem um dano, ele voltar. Então, em situações específicas, as células basais vão sim conseguir ali repor algum dano que ocorra. Olhem que interessante. Então, na membrana olfatória, eu vou ter quais células, Kaique? Olfatórias, que são neurônios bipolares, ou seja, só tem um dendrito e um axônio. Células de sustentação e células basais. E no ápice
no ápice das célulazinhas, vão ter os cílios olfatórios com os receptores. E quais são as glândulas que produzem o muco? As glândulas de Bowman. Beleza? Aqui, essa imagem ela é maravilhosa. Aqui, vamos começar por baixo. Aqui, ó, uma molécula odorífera, ela vai chegar aqui em contato com o epitélio olfatório. Percebem que, ó, secreção serosa, né? A gente tem aqui essa secreçãozinha ao redor. E os cílios olfatórios, eles estão todos aqui. Eu vou botar o vermelho, para ficar melhor. Eles estão aqui, ó, dentre essa substância. Estão vendo? Os cílios ficam aqui dispostos, porque neles nós encontramos os receptores. Lembrem que essa célula é um neurônio. Então ela tem os dendritos, o corpo celular e o axônio. E ó, certinho, ó, eu vou desenhar ela aqui, é de azul. Ó o corpo celular dela. Ah, cara, que eu tô vendo mesmo, ó. E o axônio sobe lá para a lâmina cribiforme. Mas calma, vamos ver de novo. Então, por que a bipolar? Percebem que ela só tem, ó, uma ramificação de dendrito e uma de axônio. Ah, é um neurônio bipolar. Isso. Então, essa que eu estava marcando era uma célula olfatória, né? Ou pode chamar também de receptor olfatório. Tranquilo? Percebam que esse aqui ainda não tem os cílios, estão vendo? Esse aqui que eu estou pintando, esse não tem o cílio ainda. Ele é uma célula receptora olfatória em desenvolvimento. Olha que interessante. E a célula basal foi quem deu origem a essa, que está em desenvolvimento. Ah, então existe sim uma recuperação do epitélio? Existe, do epitélio olfatório, quando ocorre uma lesão. Beleza? O epitélio de sustentação, né, as células são essas, ó, são células colunares altas que fazem nutrição, isolamento elétrico, fazem também a questão da destoxicação de substâncias químicas e etc. Show? E aqui nós temos a glândula de Bowman, né, a glândula olfatória que produz a substância que está ali embaixo, para justamente fazer um isolamento e proteger também esse epitélio. Aqui, ó, essa é a nossa glândula. Percebem, né, que ela tem aqui a abertura no meio e um epitélio secretor. E percebam também que essa secreção que fica ali embaixo, ela serve para, por exemplo, aderir às moléculas olfatórias, impedir algum patógeno, alguma substância que chegue, que possa lesar. Então, ele realmente tem uma proteção, um significado aqui muito importante. Ok? E aí, os axônios, aqui exige, né, que todo mundo entenda o corpo de um neurônio, né? Não vou ficar revisando isso. Subentende-se que a gente já sabe. Dendrito, corpo, axônio. Os axônios dessas células bipolares, das células olfatórias, eles vão subir, tá vendo? Eles vão subir, ó. Vão subir, vão subir, vão subir. E vão passar aqui pelo osso etimoide. Qual parte? A lâmina cribiforme do etimoide. Ah, então quer dizer que aqui eu tenho um epitélio e os meus axônios vão passar pela lâmina cribiforme do etimoide? Isso. Eles vão passar ali. E quando esses axônios estão todos juntos, né, quando você tem ali um feixe de axônios, quando eles se juntam, eles formam porções do nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano. Calma, certo? Calma, vamos tentar entender. Células olfatórias são neurônios bipolares que possuem lá os cílios com os receptores, certo? Quando o seu axônio sai ali do epitélio olfatório e sobe em direção à lâmina cribiforme, eles se juntam e formam vários feixes, certo? Quando eles se juntam, eles formam porções, formam tratos do nervo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano. Beleza? Percebem que não é difícil? É apenas você entender o que é um nervo. Show? Que é justamente esse encontro das fibras. Continuando, vamos para a fisiologia. A porção de cada célula olfatória que responde aos estímulos químicos olfatórios são os cílios olfatórios. Então, quem é que vai fazer essa percepção, essa sensibilidade? Os cílios. Eles que têm os receptores. A substância odorífera difunde-se no muco da glândula de Bowman, que recobre os cílios e liga-se às proteínas. E isso vai desencadear
a despolarização da célula. De novo, Kaique, proteína G, né? Eu já vi ali isso, proteína G. E de novo, peço paz no coração, calma, não tem que se preocupar com isso, de coração, tente só ver o passo a passo, o que ocorre e por que ocorre, ok? Mas vamos ver aqui, vamos ter uma proteína receptora olfatória, certo? Qualquer uma que seja, e aqui vai chegar uma substância odorífera. Vou lá, vou comer chocolate, né? O aroma vai subir no meu nariz e algumas moléculas de chocolate também sobem quando você mastiga, né? Ali pela nasofaringe. A molécula odorífera vai se ligar, vai ocorrer aqui um acoplamento entre o receptor e a proteína G, né? Você vê que ele colocou diferente, mas existe aqui um acoplamento. A proteína G possui as suas 3 subunidades. Vai liberar a subunidade alfa. Você vê que não está no desenho, porque você vê que não precisa saber. A subunidade alfa que vai ativar a adenilato ciclase. Ativei a adenilato ciclase. Ela faz o quê? Ela pega o ATP e transforma em AMPC cíclico. Ah, então ela pega o ATP, quebra e libera AMPC cíclico? Isso. A partir desse momento, ele vai agir sobre o canal de sódio, abrindo ele. Nós sabemos que tem mais sódio fora. Como tem mais sódio fora da célula do que dentro, ele tende a entrar. E aí ele vai fazer aqui o seu influxo. Ele vai entrar na célula. Com isso, nós aumentamos o gradiente de dentro da célula, porque é um íon positivo, e nós despolarizamos a nossa célula. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Se eu despolarizei o meu neurônio, eu liberei o quê? Um potencial de ação. Lembram? Eu tenho lá o meu limiar no potencial de ação. A partir do momento que eu passei esse limiar, eu liberei um impulso. Né? Nós tínhamos até, a gente estudou, a gente viu o gráficozinho, né? Ele ficava lá embaixo, né? Em repouso, menos 90, sei lá, mais 50 pode ser, acho que é 55 aqui. Aí você ficava lá embaixo, né? Aí você tinha um impulso, você subia. O desenho ficou ruim, né? Você subia, depois você descia. Então o potencial de ação é você subir, é você despolarizar a célula. Por que mesmo, Kaique? Eu saí do menos 90 e fui para o mais 55. Ah, realmente, né? Lembrei. Despolarização. Pronto. E aí esse impulso aqui que foi feito, ele vai seguir para o sistema nervoso central para que o corpo entenda que cheiro é aquele. No meu caso, o chocolate, o perfume, o almoço. Certo? Por exemplo, agora eu estou sentindo o cheiro do almoço que está sendo feito. Ou seja, as moléculas odoríferas que chegaram até aqui, né? O meu epitélio olfatório sentiu, despolarizou os meus neurônios bipolares, chegou no meu sistema nervoso central e eu já sei que o almoço está sendo feito. E isso causa em mim diversas sensações que eu vou explicar daqui a pouco porque isso ocorre. Olha como é massa quando a gente junta com a nossa realidade. A importância desse mecanismo de ativação por segundos mensageiros reside no fato de que ele amplifica o efeito excitatório, até mesmo do odor mais fraco. Ah, então essa cascata que ocorre é uma ideia de amplificar isso. Pensem sempre no sinal do Wi-Fi. Como assim, Kaique? É sempre assim, ó. Você vai amplificando o efeito para poder, né? Por mais pouco que seja o estímulo de cheiro, você já consegue perceber. E além de fatores químicos, nós também vamos ter fatores físicos. Beleza? Como, por exemplo, apenas substâncias voláteis que podem ser aspiradas para o interior da cavidade nasal podem ser percebidas pelo olfato. Então, se ela não for volátil, né, se ela não poder passar aí por essa transformação, ela não vai ser percebida pelo olfato. Além disso, a substância estimulante deve pelo menos ser ligeiramente solúvel em água. Por quê? Para passar pelo muco e alcançar os cílios olfatórios. E além disso, é útil que ela seja pelo menos ligeiramente lipossolúvel, porque o muco tem uma camada, né, lipídica, e existe também lá a membrana com a parte lipídica. Então, se ela for um pouquinho lipossolúvel, facilita a sua entrada. Percebem que aqui são fatores físicos, mas que são inerentes, a gente já poderia raciocinar, porque se eu tenho muco, tem que ser um pouquinho ali hidrossolúvel. Tem uma camada lipídica, tem que ser um pouquinho lipossolúvel. E tem que ser moléculas voláteis, certo? Não pode ser uma molécula, digamos, volátil, tem a ver com volatilidade, né? Com se poder passar por uma transformação de uma maneira mais fácil.
Adaptação e limiar da olfação. Aproximadamente 50% dos receptores olfatórios se adaptam no primeiro segundo do estímulo. Como assim? Por exemplo, se o animal ou eu estiver morrendo de fome, eu sentir o cheiro da comida, eu vou ter aquele estímulo exacerbado. Mas depois de ali poucos segundos eu já vou diminuir esse envio de sinapses para o meu cérebro, porque os receptores eles se adaptam, eles conseguem segurar a onda do seu sistema nervoso. Após o início de um estímulo, o sistema nervoso central desenvolve rapidamente uma forte retroalimentação inibitória para suprimir o envio de sinais olfatórios para o bulbo olfatório. Já já a gente vai entender os nomes, né? Mas entenda. Chegou lá no seu cérebro e isso do alimento está ficando pronto, mesmo que você esteja morrendo de fome, ele vai enviar ali por feedback negativo uma retroalimentação para você segurar esse seu estímulo, certo? Uma das principais características do olfato é a quantidade diminuta de agente estimulante que pode provocar uma sensação olfatória. Ou seja, por menor que seja a concentração, né, daquela substância odorífera, você vai conseguir sensibilizar. O exemplo é o metilmercaptano, que com 25 trilionésimos de grama em cada mililitro de ar, você já vai sentir. Percebam que incrível. Inclusive, salvo engano, eles usam isso junto com gás natural para a gente poder sentir o cheiro caso esteja vazando. Certo? Isso aqui também acontece com o gás de cozinha que coloca enxofre, né? Então a gente tem a sensibilidade ali bem específica. Qualquer substânciazinha, qualquer concentração que aparecer, a gente já sente o cheiro. Gradações de intensidade do olfato. Preste atenção, embora o limiar que evocam o olfato sejam baixas, né? Por mais que sejam baixas, a gente só vai conseguir estimular a máxima olfação quando o estímulo for de 10 a 50 vezes acima daquele valor. Então, por exemplo, 25 trilionésimos, eu já vou sentir, mas o estímulo máximo vai ser quando o valor superar de 10 a 50 vezes esses 25 trilionésimos. Entenderam? Pode falar assim, Kaique, é muito. Mas quando a gente vai falar da visão, lá, salvo engano, são milhões de vezes maior. Percebem? A visão e a audição são estímulos que são números gigantes. Aqui não. 10 vezes maior você já consegue sentir. Então o olfato ele é bem... Você vê que ele é pouco desenvolvido, mas ele é bem capacitado. Porque com estímulo baixo ele consegue sentir. Beleza? Chegamos agora aqui com a parte que começa a envolver, né, ainda a continuação da sua fisiologia junto com o sistema nervoso. Bulbos olfatórios. Cuidado. Quando a gente fala bulbo, a pessoa às vezes já é levada a pensar no bulbo do sistema nervoso central, né? Lá do tronco encefálico. Mas muita calma nessa hora que não é esse caso. As fibras nervosas que se projetam, lembram das células receptoras olfatórias, ó, os neurônios bipolares, atravessam quem? Eu já falei. A lâmina cribiforme do etimoide. Elas, em conjunto, formam quem? Uma projeção do nervo olfatório, que é o primeiro par de nervos cranianos. Beleza? As fibras nervosas que se projetam dos receptores olfatórios e atravessam a lâmina cribiforme em conjunto, elas são, na verdade, fibras de nervo olfatório, né? Eu não queria falar antes para não confundir ninguém. Mas olha que interessante. Essas fibras aqui que estão passando, esses feixes, ó, esses aqui, eles na verdade já são nervo olfatório, certo? Olha que interessante esse conceito, né? De acordo com Guyton, aqui já é nervo olfatório. Então aqui você só juntou elas em um ramo e formou ali o feixe, certo? Mas isso aqui é tranquilo. Certo, Kaique? E aí? Os nervos olfatórios se dirigem ao bulbo olfatório. O bulbo olfatório é um alargamento, um espessamento de tecido nervoso, beleza? Então o bulbo olfatório, cadê a foto? É ele aqui, ó. Eu já vou mostrar, é isso aqui. Ele é um espessamento de tecido nervoso, isso mesmo, do hemisfério. Uma partezinha que se espessou formou um bulbo. E do bulbo vai emergir quem? O trato olfatório. Então, Kaique, muita calma. Como é?
vou ter neurônios bipolares formando os feixes de nervo olfatório, vou chegar no bulbo olfatório e do bulbo emerge o trato. E de novo, essa parte exige da gente conhecimentos anteriores. Trato, no sistema nervoso central, é apenas o conjunto de axônios, certo? Então aqui são os axônios olfatórios que são emergidos. O bulbo olfatório localiza-se sobre a lâmina cribiforme. Então eu vou ter a lâmina cribiforme e o bulbo já está em cima? Isso, eu tenho a lâmina cribiforme e o bulbo já se encontra aqui em cima. Então, os feixes de nervo olfatório que passam já caem no bulbo. Perfeito. É isso. Perceberam como é tranquilo? E isso o que? A lâmina separa a cavidade nasal de cavidade cerebral. Olhem que lindo. Continuando. Bulbos olfatórios, certo? Já viram a imagem, né? Já deu para ter uma noçãozinha de como ocorre. Inclusive, eu vou falar das células para a gente poder ver tudo de uma vez. Bulbos olfatórios são o quê? São processos centrais das células receptoras que fazem sinapse com. Ali na região do bulbo, a gente vai ter alguns tipos de células. Vamos ter células mitrais e células em tufo. Células mitrais e células em tufo. São neurônios de projeção. Ou seja, eles se projetam ao sistema nervoso central via bulbo olfatório. Percebam aqui, né, a preposição. Eles vão em direção ao sistema nervoso central. Quem? Células mitrais em células em tufo, certo? Tem literatura que traz que as células em tufo também são eferentes, né, que elas voltam com feedback negativo. E também vão existir mais dois tipos de células, que são as células periglomerulares e células glanulares. Essas duas têm um efeito geralmente inibitório, certo? As células granulares entre as células mitrais e essa daqui no glomérulo. Você fala, Kaique, o que é glomérulo? Ó, aqui embaixo o conceito, para ninguém ficar perdido. O glomérulo, ele é a região de encontro entre o axônio do receptor e o dendrito da célula mitral em tufo ou periglomerular. Aí você fala, hoje entendi não. Lembram que na lâmina cribiforme eu tenho o bulbo em cima. Na lâmina cribiforme sai quem? Vão sair os axônios aqui das células olfatórias. Lembram? Um axônio encontra quem? Pode encontrar um dendrito. Um dendrito da célula mitral. Então eu vou ter aqui, porque o desenho ficou pequeno, a célula mitral e ela tem o seu dendrito. Então o encontro do axônio que veio de baixo com o dendrito da célula que estava no bulbo, essa região aqui, é o glomérulo? Isso, é o glomérulo. E aí vocês percebam que as células periglomerulares se localizam onde? Próximo aos glomérulos. Elas têm um efeito o quê? Inibitório, um feedback negativo. E as granulares sobre as mitrais também têm um efeito negativo. Certo? Essa parte aqui já é um pouquinho aprofundada, né? Então pode ficar tranquilo. Pronto, vamos ver isso melhor. Aqui está, ó, bulbo olfatório, bulbo, tá vendo? O bulbo olfatório é toda essa região aqui, esse alargamento do tecido nervoso. Show? Percebam, lâmina cribiforme, aqui, ó, lâmina cribiforme. Passaram-se os axônios das minhas células olfatórias. Foi, Kaique, passou, tô vendo que passou. Eles passaram aqui, ó, chegaram até em cima. Quando chegou em cima, ó, os seus axônios se encontraram com quem? Se encontraram com os dendritos das células mitrais. Esse encontro aqui forma o glomérulo. Então o glomérulo é aquela região ali, digamos que virtual. Isso, é o encontro. Dendrito, axônio. Show? E aí a célula mitral são o quê? Neurônios de projeção. Lembram? Então, ó, elas vão em direção ao sistema nervoso central. E as células em tufo também, ó, são neurônios de projeção que vão em direção ao sistema nervoso central. Vão para quais áreas, Kaique? Para as áreas olfatórias. Certo? E lembrem, esses axônios,
que vão e os que voltam nessa região formam quem? Formam o trato olfatório. Porque quem é o trato olfatório? É justamente, ele emerge do bulbo e são as fibras axoniais dessas células. Isso é o trato olfatório. Lembrem, trato são axônios. Olfatório, que tem relação com células mitrais, células em tufo, certo? Você fala, cara, que não estou vendo célula granular e nem célula periglomerular. É que realmente é bem difícil você achar literatura que traga a existência delas. Né? A periglomerular fica aqui próximo dos glomérulos e as granulares ficam próximo das células mitrais. Show? E calma, certo? Vocês percebam que não é difícil, são apenas detalhes. E ó, olfatório, o nervo olfatório é justamente já esse encontro aqui de feixes. Beleza? Quando a gente para pensar, na verdade, tudo é neurônio olfatório. Porque o trato olfatório, ele compõe ali fibras do nervo olfatório. Aqui, ó, essas imagens aqui é apenas para ajudar a visualização. Trouxe várias para ajudar mesmo. Temos o bulbo olfatório, que é esse alargamento. E aqui nós temos o trato olfatório. Aí nós vamos ter a estria lateral e estria medial. Estria lateral e estria medial. Kaique, o que é isso de estria? Estria, nesse caso, é apenas a projeção das fibras, para onde elas vão. Beleza? Aqui, ó, no cérebro de verdade, ó, bulbo e trato, estria lateral e aqui tem a estria medial. Bulbo, trato, estria lateral e para o meio estria medial. Beleza? E agora nós chegamos no controle neural das vias olfatórias. Eu imagino que até aqui deu para entender tranquilo, né? Como é que funciona isso? A célula sobe, encontra a mitral e passa. Inclusive o estímulo funciona assim, ó. Isso aqui fica um pouco implícito, né? Eu acabei não comentando. Despolarizei a célula, aí o meu estímulo vai passar, vai chegar aqui no axônio. O meu axônio vai estimular o dendrito. Vai passar o estímulo e ele vai, ó, transmitir para o sistema nervoso central para raciocinar qual é o olfato. Isso eu acho que todo mundo conseguiu perceber, né? O estímulo é transmitido e lá nas vias superiores eu vou interpretar. E agora a gente vai ver como é que isso ocorre. Beleza? Pronto. Vias olfatórias. E aí, quando a gente vai falar de vias olfatórias que integram o sistema nervoso central, a gente chega em algumas divergências que eu tentei juntar para deixar o mais confluente possível. Por quê? Guyton traz que existem vias olfatórias primitivas e vias olfatórias mais recentes. Como assim, Kaique? Infelizmente, o sistema olfatório é um sistema pouco conhecido e que ele sofreu muitas variações ao longo da evolução em nós seres humanos. Inclusive, algumas estruturas do sistema olfatório, na verdade, passaram a ser, né, algumas vezes, compõem o sistema límbico, ou seja, o sistema das emoções e das memórias. Beleza? Então percebam que existe uma confluência entre o sistema límbico e o sistema olfatório. Olha que chega a ser interessante. Por isso que os cheiros têm tanta relação com as emoções e com os sentimentos. Porque ao longo da evolução, algumas regiões foram se adaptando para se transformarem olfatórias e outras do sistema límbico. Beleza? Vamos tentar aqui deixar isso o mais claro possível. O trato olfatório entra no cérebro na junção entre mesencéfalo e cérebro, onde se divide em duas vias. Então percebam, ele vai chegar na junção entre mesencéfalo e cérebro e vai seguir duas vias. Uma via medial e vai formar o quê? Vai formar a área olfatória medial do tronco encefálico. Enquanto a outra, lateral, vai formar a área olfatória lateral. Então quer dizer, Kaique, que aqueles tratos que vieram, você falou estria lateral e estria medial. É isso. Elas vão seguir para a área, ó, área olfatória medial
e também, cadê, meu Deus, o mousezinho? E também a área olfatória lateral. Tranquilo? Essa parte é bem tranquila. A área olfatória medial representa o sistema olfatório que primitivo. Então guardem essa informação. A área olfatória medial, ela é mais primitiva. Ela é responsável o quê? Por mecanismos básicos, certo? Já a área olfatória lateral, ela tem duas entradas. Uma para o sistema olfatório menos antigo e uma para o sistema olfatório recente. Olha como os nomes realmente são engraçados. E no livro tá assim. A gente vai ter a área olfatória medial mais primitiva, a área olfatória lateral, ela se divide em duas, menos antiga e mais recente, certo? E eu peço calma, peço que tentem entender. E anotem isso que eu falei, certo? Vou repetir, a área olfatória medial, ela é mais antiga, ela já existia, digamos assim, né? Ela já existia. A área olfatória lateral, ela veio com a evolução mais recente. Então a gente tem ela uma parte menos antiga e uma parte mais recente. Show? Isso é um conceito inicial. Então aqui eu trouxe para vocês visualizarem, né, onde elas se encontram. Já percebam que fazem conexões com várias regiões, né? Então vamos tentar entender. Então aqui, ó, trouxe esse resumo, eu achei muito bom. Encontrei aqui no slide de um professor da Federal de Santa Maria, eu acho. Então, ó, temos o odor, neurônio de primeira ordem. Lembram quem é aqui? Aqui vão ser aquelas fibras axoniais que passam, né, do nervo olfatório e encontram o glomérulo. No glomérulo eu vou ter o neurônio de primeira ordem em contato com o de segunda ordem, que é a célula mitral, por exemplo. A célula mitral vai seguir o trato olfatório e do trato olfatório ela tem duas vias. Ela pode ir para a área olfatória medial ou a área olfatória lateral. Beleza? Ou, na verdade, as duas, né? Inclusive, o estímulo ele vai acontecer. E eles descobriram, né, por meio de cirurgias, que a área olfatória lateral ela acaba sendo, entre aspas, a mais importante, porque eles retiraram a área olfatória medial e mesmo assim o indivíduo conseguia... Não, eles tiraram a lateral e o indivíduo não estava conseguindo interpretar os cheiros. Então eles perceberam que a lateral ela tem o seu valor um pouquinho a mais. Lembrem que a lateral ela tem a menos antiga e a mais recente. Sistema olfatório primitivo. Qual é o mesmo primitivo? Área olfatória medial. A área olfatória medial consiste em um grupo de núcleos localizados nas porções médio-basais do cérebro, onde imediatamente anteriores ao hipotálamo. E percebam que vocês já perceberam. O hipotálamo está aqui, né? Mais ou menos aqui a gente tem o tálamo. Calma, né? Desenhei na parte errada. A gente tem aqui pineal, tálamo, o hipotálamo fica mais ou menos por aqui. Show? Quando a gente faz essa análise, né, até porque a hipófise fica aqui para frente, ó. Aqui a gente tem corpo caloso, septo pelúcido, é isso mesmo. Quando a gente vem analisar aqui onde ele se encontra, é realmente uma corregião médio-basal. Percebem que é a linha média, né? Até porque o corte ele está assim em sagital, então aqui é a linha média. Basal porque se encontra próximo à base do crânio, né? Que seria aqui. Então realmente é a linha média basal. E se encontra imediatamente anteriores ao hipotálamo, né? Então aqui ficou em cima do hipotálamo, mas ele se encontra ali um pouquinho atrás. O que é que eu quero que entenda? Tá escrito aqui, né? Hipotálamo. O hipotálamo está aqui e eles se encontram anteriormente. Eu só quero mostrar que não é difícil. Áreas médio-basais, ok, anteriores ao hipotálamo. Pronto, tranquilo. Essa é a região olfatória medial. Quais são os núcleos mais famosos, né? Os mais conspícuos? São os núcleos septais, que são núcleos da linha média que alimentam o hipotálamo e outras porções do sistema límbico. Percebem? Tem uma relação com o sistema límbico. Lembrem o que eu falei. Algumas regiões olfatórias vieram de regiões do sistema límbico. Então tem uma relação muito forte entre eles.
Essa área do cérebro se relaciona com o comportamento básico. Então, né, tem uma relação aqui com o comportamento básico. Eu queria destacar, eu não sei se eu coloquei a imagem aqui. Essa região aqui, ó, nós chamamos de área septal. Ela tem uma relação com o prazer, com a felicidade e também com o olfato. Ah, então os núcleos septais, ó, se encontram na área septal. Isso. E como é uma região mais primitiva, ela tem a ver com comportamento básico e também tem uma relação com o prazer. Certo? Então os núcleos septais se encontram aqui. E percebam que o hipotálamo está aqui, ó, anteriormente. E essa região que a gente viu aqui, ó, área olfatória medial. Área olfatória medial. Tá vendo que ela está embaixo do rostro, né, dessa região aqui rostral do corpo caloso. Né? Região rostral, joelho, corpo e esplênico. Então vocês podem perceber que tem uma relação aqui, ó, bem proximal dessas duas regiões. Ah, Kaique, então não precisa me preocupar em ter que decorar, não. Você tem que saber, quando olhar, se identificar. Essa aqui é a região medial, médio basal, anterior ao hipotálamo. Isso. E tem uma relação com os núcleos septais, porque a área septal é aqui na frente. Perfeito. E vale lembrar que essa área septal tem relação também com os sistemas límbicos. Certo? A área septal, ela é uma região subcortical, ou seja, né, abaixo do córtex, que tem a ver com as emoções. Né? Já fica claro, inclusive a imagem, né, a estrutura do sistema límbico. Já entrega tudo. Eu queria comentar mais alguma coisa? Não, acho que isso é o suficiente. Eu coloquei essa imagem aqui apenas para ver a distância do hipotálamo, né, para essa área septal na frente. Mas aqui é o suficiente para entender. Então, certo? Esse é o sistema olfatório primário, área olfatória medial. Kaique, eu não entendi. Como é a ordem? Odor, neurônios de primeira ordem vão passar pela lâmina cribiforme, vão formar com a mitral ali o glomérulo, né? Aquela região. A célula mitral, neurônio de segunda ordem, vai seguir o trato. Olfatório. E se ela for para a linha medial, ela vai o quê? Né, o estímulo que for para a linha medial vai dar estímulos mais básicos, certo? Indo para núcleos septais e hipotálamo, por exemplo. Tranquilo? Esse é o estímulo que ocorre aqui. O outro estímulo vai ser pela área olfatória lateral. Percebam que é um conjunto. Essa parte aqui é um comportamento mais básico. E aqui eu vou ter realmente o raciocínio do odor. Né? Se você gosta, se você não gostou, o que aquilo te lembra e etc. Certo? Sistema olfatório menos antigo. E lembrem, tem o menos antigo e tem... Eu coloquei embaixo. Tem o menos antigo e embaixo ali podem ler o mais recente. O menos antigo, né, a área olfatória lateral, ela é composta... Aí com calma agora. Ela é composta principalmente pelo córtex pré-piriforme, pelo córtex piriforme e pela porção cortical dos núcleos amigdaloides. Você fala, Kaique, agora escafedeu-se, foi tudo pros ares. Calma, certo? Eu quero que anotem esses nomes apenas para ter esse conhecimento. Que a área olfatória lateral, nós temos principalmente, quero destacar isso, existem mais áreas, certo? Que a área olfatória lateral temos córtex pré-piriforme, córtex piriforme e porção cortical dos núcleos amigdaloides. Show? Eu vou mostrar logo a imagem para ninguém ficar muito nervoso. Ó, bulbo, a imagem está com qualidade ruim que eu só consegui achar ela assim. Bulbo olfatório, trato olfatório. Vou chegar aqui, aí eu vou seguir pela estria lateral, ó. Lateralizei, a medial tá para cá. Vamos lá. Aqui eu tenho a região equivalente à amígdala. Ah, então essa região aqui é da amígdala, ok? Essa região 4 aqui, ó, é o córtex piriforme e periamigdaloide. Ah, periamigdaloide porque está perto. Isso. O tubérculo olfatório, né? Que é uma protuberânciazinha aqui, que se encontra desse lado. E perceba que aqui ele colocou ainda o número 1.
núcleo olfatório anterior. E aqui o córtex entorrinal, número 5. E aí, olhando para essa imagem, você pode falar, Kaique, porra, essa parte é um pouco mais difícil, um pouco complicada. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor. Pronto, essa aqui tá melhor. Pronto, cheguei aqui pelo trato olfatório, segui para minha crista lateral. De novo, amígdala, córtex piriforme e amigdaloide, córtex entorrinal e ainda vou ter o tubérculo olfatório. Essas são as regiões que interpretam o olfato. E percebam que todos os nomes apareceram. Porque o córtex piriforme é esse, né? Esse aqui, número 4. O pré-piriforme está aqui na frente. Pré-piriforme, o nome ajuda. O piriforme é esse. Os núcleos corticais amigdaloides é justamente a amígdala. Só que a amígdala tem vários núcleos, certo? Ela possui vários. Apenas os corticomediais possuem relação com o olfato. Então, os núcleos corticomediais, ou seja, que estão no córtex, ou não ajuda, estão no córtex e na região do meio. Nessa região mais medial, percebam que realmente é onde está circulado, fazem parte da olfação. Piriforme e amígdala eu entendi, Kaique. Mas esse tubérculo e esse entorrinal não fala em Guyton. Não fala, porque Guyton traz o termo aqui, ó, os que estão envolvidos principalmente. Porém, nós temos sim a influência do córtex entorrinal, certo? Que tem uma relação muito forte com a memória. Então ele tem uma relação com a memória e isso. Então, quando eu sinto um cheiro que me lembra alguém, um parente, alguém que eu gosto, tem uma relação com isso? Tem. Uma região aqui que interpreta esse odor. Beleza? Olha que interessante. E o tubérculo olfatório, ela é uma proeminência, ela é uma área reticular. Ela é tipo um botãozinho assim, ó. Tipo um botãozinho que fica aqui e ela é um remanescente da área reticular, ou seja, serve apenas aqui para interpretar o olfato também, certo? Então é desse jeito que ocorre. Então, se for para a estria lateral, vai chegar pelo trato, né? Sair do bulbo, cheguei pelo trato. Posso ir aqui, vou no caso dar um estímulo aqui para os núcleos corticomediais amigdaloides, pré-piriforme, piriforme, tubérculo olfatório e córtex entorrinal. Essa parte aqui ficou um pouco aprofundada, certo? Assim, o meu conselho é, lembre só que influencia essas áreas aqui, certo? Até para não se confundir, não ficar preocupado com tanto nome, até porque não é tão palpável assim, beleza? A partir dessas áreas, ou seja, a partir dessas áreas que eu comentei, as vias de sinalização passam para quase todas as porções do sistema límbico. Olhem que interessante, o olfato está intimamente ligado com o sistema límbico, especialmente para as porções menos primitivas, como o hipocampo, certo? Que tem uma relação com a memória. E o hipocampo parece ser o mais importante para o aprendizado de relacionar gosto ou não gosto de certos alimentos, né, a partir do odor. E aqui que está o checkmate que eu quero que vocês entendam. Cheguei nessas regiões que eu comentei, que cheguei lá naquela região, aquelas regiões tudo ali que você falou. O que importa é que você entenda que eu vou enviar estímulos para áreas límbicas, como o hipocampo, o próprio córtex entorrinal, hipotálamo, amígdala, córtex pré-frontal, orbitofrontal, certo? Quero que entenda isso. Mandei todos esses estímulos para várias regiões, corticais e subcorticais. O que é que vai acontecer? Eu vou interpretar se eu gosto ou se eu não gosto do cheiro. E isso remete a experiências, se eu já comi antes, o cheiro que eu senti, se quando eu comi aquilo eu passei mal, então eu vou lembrar do cheiro, não vou comer porque quando eu comi eu passei mal. Entendeu? Então o estímulo da área olfatória lateral ele é mais complexo porque ele interpreta. Aqui nós temos aqui no medial, comportamento básico, tranquilo. Aqui eu vou ter a parte mais, digamos que elaborada. E aí aqui tem um ponto muito crucial. Isso aqui é a cara de questão de prova. Por quê? Vocês lembram que no sistema gustatório,
Quando eu saio lá do bulbo, do núcleo do trato solitário, eu subo para o tálamo, eu vou para os núcleos ventrais paramediais do tálamo, e aí depois eu vou para o córtex gustatório lá na ínsula anterior, no opérculo frontal. Lembra que é assim? Ou seja, passou pelo tálamo. Aqui não. Essa é a única área. Essa área é a única de todo o córtex cerebral em que os sinais sensoriais passam diretamente para ele, sem passar pelo tálamo. Lembra que eu falei que o tálamo, na outra aula, era um pedágio? Aqui não tem pedágio. Você passa direto das regiões que foram estimuladas para o córtex. Perceberam que interessante? Ou seja, nessa via aqui, né? Na via olfatória menos antiga, não passa pelo tálamo. E isso é uma coisa única, só acontece aqui. Então, por isso que é bom lembrar, né, já que é uma exceção. Certo? E o sistema olfatório recente também faz parte da área olfatória lateral, só que isso aqui é recente. Ele, por sua vez, quebra a lógica e passa pelo tálamo. Então, lembrem, essa exceção se aplica para esse. Quando você vem para o recente, ele passa pelo tálamo, depois passa pelo núcleo talâmico dorsomedial e depois vai para o quadrante posterolateral do córtex orbitofrontal. Você fala, Kaique, e aí? Eu vou ter que lembrar disso? Não. Quero que você lembre o quê? O sistema olfatório recente, ele passa pelo tálamo, beleza. Vai passar ali por núcleos talâmicos, ok. E ele vai seguir direção para o córtex orbitofrontal, que tem a ver com a ideia de tomada de decisões, né? Com o que você vai fazer, certo? Inclusive, ó, deixa eu ver se tem alguma imagem mostrando ele. Não tem, mas eu posso depois mostrar também. Deixa eu pesquisar, que nem o final da aula, para vocês entenderem bem aqui o que está acontecendo. Córtex orbitofrontal. A ideia de mostrar é justamente fazer sentido para vocês. Ó. Então aqui eu vou ter, né, o meu córtex orbitofrontal. Então, depois que eu tiver o meu estímulo lá no tálamo, né, que porra, você teria que tirar essa parte. Lá no tálamo, eu vou emitir pelos núcleos dorsomediais um estímulo para o córtex orbitofrontal, que tem a ver com tomada de decisão, com emoções, com o que você gosta, com o que você não gosta. Entenderam, então, que essa relação aqui ela é muito mais complexa, envolve memória, envolve gostar, envolve todas as suas experiências, o que você contaram para você sobre aquilo, sobre aquele cheiro. É isso, é uma confluência, porque perceba que o sistema límbico está ligado com o sistema olfatório. Beleza? Então, vou só passando de novo para mostrar. Como é que ocorre o estímulo? O epitélio olfatório recebeu aqui o estímulo. Os axônios do nervo olfatório passaram a lâmina cribiforme, encontraram aqui o glomérulo. Lembra que o glomérulo é esse encontro entre mitral, dendrito da mitral e axônio do nervo olfatório. Vai passar pelo trato olfatório. Aí tem duas vias, né? Pode ir aqui para estria medial. E aí a estria medial, lembram? Área septal, ó, núcleos septais anteriores ao hipotálamo. E pode vir para a estria lateral. Se vir para a estria lateral, aqui, ó, a protuberância, essa protuberânciazinha aqui, ó, é o tubérculo olfatório. Essa aqui, estou circulando. Já vou estimular tubérculo olfatório. Vou estimular córtex piriforme. Vou estimular entorrinal córtex e, um dos mais importantes também, vai ocorrer aqui o estímulo da amígdala, certo? Então, isso aqui é a amígdala, e ali você tem um pedacinho. Qual é o responsável aqui da questão da olfação? São os núcleos córtico-mediais amigdaloides, certo? Percebam que realmente são muitas informações. Inclusive aqui também tem o trígono olfatório, ali do lado, que ele até aparece em outra imagem, certo? Que também tem a ver com a interpretação. Show? Mas não precisa se prender a isso aqui, não.
Apenas entender que chegou, ele vai ter duas vias. Via medial, comportamento básico. Via lateral, interpretação mais complexa, mais robusta. E também tem a influência de quê? Sistema límbico. Porque, ó, essa imagem é muito boa, porque ela já mostra. Do córtex entorrinal, que tem uma relação com a memória, a gente vai emitir fibras para o hipocampo. E aí quando o hipocampo recebe essa informação, ele vai guardar na memória, né? Vai processar aquela informação de acordo com o que você já sabe ou o que você acabou de descobrir aqui com esse cheiro. Certo? Tipo o cheiro da pessoa que você gosta. Isso vai chegar no hipocampo, o hipocampo vai enviar o estímulo, né, para o córtex, e aí ele vai entender que aquela pessoa, por exemplo, é a pessoa que você gosta. E se for a via mais recente, lembram? A via mais recente, ó, aqui o desenho, vai enviar para o tálamo, para os núcleos dorsomediais, e vai lá para onde? Córtex orbitofrontal, e vai relacionar com as suas experiências e as suas emoções. Pronto. E aí eu queria destacar que percebam que essas são a questão olfatória, o córtex, ele é gigante, porque todas essas regiões aqui compõem o córtex. Córtex piriforme, núcleo olfatório anterior, amígdala, córtex entorrinal. Então é difícil você querer colocar isso na sua cabeça de uma vez. É melhor entender o que está acontecendo. De novo, mais um passo a passo. Os receptores olfatórios, o neurônio bipolar, nervo olfatório, né, o primeiro par, vai estimular o bulbo olfatório. Trato olfatório vai chegar aonde? Ele tem dois caminhos. Pode ir para estria medial e estria lateral. Aqui ele foi para lateral. Por quê? Olha os nomes. Córtex piriforme, tubérculo olfatório e amígdala, entorrinal córtex. Lembram? Entorrinal córtex, relação com a memória. Também memória, que vai para o hipocampo, que também tem uma relação com a memória. Show? Enquanto a amígdala vai para o hipotálamo, que vai influenciar sistema nervoso simpático e parasimpático, ó. Então o cheiro pode ter, tipo, um cheiro de uma situação de briga, né? Tem gente que, tá cheirando a briga. Pode ser que tenha uma relação com isso, de você interpretar. O tálamos, se for para o tálamos, ele vai para onde? Vai para o córtex orbitofrontal, que tem relação com emoções, tomada de decisões, comportamento e atenção. Certo? Então aqui é uma ação em conjunto. E eu queria mostrar que a mediação de aspectos emocionais e motivacionais do cheiro, assim como muitos efeitos comportamentais e fisiológicos do odor. Então o cheiro ele mexe bastante com a gente. E além disso, perceba também, e aqui de coração, que é muito detalhe e que ele ativa vários córtex ao mesmo tempo. Piriforme, entorrinal, hipocampo também é ativado. Então percebam que são muitas regiões sendo ativadas ao mesmo tempo. E como é pouco conhecido, isso aqui é pouco esclarecido. Então também a gente não tem o papel de estar sabendo de tudo, certo? Percebam, núcleo olfatório anterior, né? Núcleo, conjunto de corpos celulares olfatórios anteriores, que ficam ali, vão dar estímulos para a região contralateral olfatória do bulbo. Tranquilo. Tubérculo olfatório vai receber estímulo, córtex piriforme, amígdala e entorrinal. Sim, cara, isso a gente já viu, a gente conseguiu entender. Que bom. O tubérculo olfatório, córtex piriforme, amígdala e entorrinal, quando elas vão para o tálamo e vai para o córtex orbitofrontal, essa daqui é a qual via? É a via recente. Porque lembrem que a via mais primitiva, ela não vai. Olha ela aqui. Essa daqui seria a menos antiga. A menos antiga não passa pelo tálamo. Ela vai direto para o hipocampo. Vai direto. O hipotálamo não contaria porque não entraria como córtex, certo? Mas essa daqui é, ó, essa. Essa daqui é a via menos antiga. Show? E perceba também que o entorrinal córtex, ó, ele manda aqui um estímulo direto para o córtex frontal. Córtex frontal, região responsável por tomar decisões, sem passar pelo tálamo. O córtex piriforme, também. A amígdala, também. E o tubérculo olfatório, também. Então todos esses quatro aqui são a via menos antiga? São a via menos antiga da área lateral
olfatória. Percebem que dá para juntar o assunto e entender? Então, quando passa, né, pelo tálamo e vai ali para o córtex orbitofrontal, está sendo a via recente. Você vê que tanto a amígdala, todos fazem isso. E todos também podem ir direto. Ah, então é uma característica especial, né? Sim, não, eles necessariamente, para induzir a atividade, eles não precisam passar pelo tálamo. Eles conseguem ir direto para o córtex. Beleza? E é bem comum aqui que existe, às vezes, a dúvida, porque os nomes eles vão aparecendo. Córtex piriforme, ele é a nomenclatura do córtex. Mas ali eu vou ter, no próprio córtex piriforme, a região do uncus, que é uma região anatômica de giros e sulcos. A região entorrinal do córtex, essa daqui, aqui eu tenho o giro paripocampal. Então eu tenho as regiões anatômicas que repercutem em córtex, certo? Então às vezes é um pouquinho difícil por isso. A amígdala, a gente sabe, né, que a amígdala é uma estrutura, né? Aqui inclusive mostra ela. Deixa eu apagar tudo. Né? O complexo amigdaloide aqui, a amígdala. Hipocampo também é a estrutura. Só que é como eu falei. Aqui eu vou ter o uncus, ó, nessa região aqui eu tenho a região do uncus. Tenho o giro paripocampal aqui, ó, que vem e forma o uncus. Então é por isso que às vezes se torna difícil. Mas façam o que eu falei, de coração. Apenas entendam o processo. E assimilem os nomes. Eu envolvi a amígdala, ó, tá até circulado, né? Amígdala, hipotálamo e córtex orbitofrontal. Ou seja, isso envolve aspectos emocionais e motivacionais do cheiro. Beleza? O cheiro tem essa característica bem especial. Lembrem que lá que a gente falou de gustação, também, né? A gustação também tinha vias que iam para o sistema límbico. Por fim, eu queria só mostrar o feedback aqui, ó, que quando tem aí o estímulo demais, ó, a célula granular, tem um efeito inibitório entre células mitrais. Ó, aqui eu tenho uma célula mitral e aqui outra. Eu vou dar um feedback negativo entre elas para poder refinar aquela sensação. Beleza? Os odores podem ter diferentes significâncias de comportamentais dependendo do estado fisiológico. Pois é, então dependendo de qual o seu intuito, o cheiro vai te dar uma interpretação diferente. Quando o animal, né, está faminto, né, uma pessoa com fome, vai aumentar aquela sensação de cheiro para encontrar de onde está vindo. Beleza? E quando a célula ela é periglomerular, ela faz o feedback negativo entre o axônio de um lado do nervo olfatório com o dendrito de uma célula mitral. Beleza? Então vocês vejam que tem a diferença aqui, mas isso aqui é bem específico. Então pode ficar tranquilo que eu imagino que não vai aparecer. E por último aqui uma questãozinha bem tranquila, né? Pra gente fazer a ordem. Primeiro, eu vou ter aqui, ó, neurônios olfatórios do epitélio. Lembram? Sim, Kaique, eu lembro. Que vai ter lá a lâmina... Eu vou até voltar lá pro primeiro slide só para mostrar. Eu vou ter o receptor olfatório, né? Que é esse, ó. E ele vai emitir seus dendritos, né? No caso aqui, cílios, que vão fazer o papel de receptores. Ah, é isso mesmo, começa com eles. E o axônio volta pela lâmina cribiforme. Parece bastante com gustação, né? Se vocês lembrarem do poro gustatório, é bem parecido. Então começa com quem? Neurônios olfatórios do epitélio. Depois que eu passei do neurônio, eu vou passar pela lâmina cribiforme, ó, lâmina cribiforme. E quando eu passo pela lâmina cribiforme, tá vendo que ele botou essa seta aqui, ó, juntando todos esses, ó. Esses feixes aqui formam o primeiro par de nervo craniano. Esses feixes formam o primeiro par de nervo craniano. Ele chega aonde? Nessa região aqui alargada. Lembra que eu falei qual é a região alargada? O bulbo. Ah, inclusive o bulbo é tecido, é nervoso, né? Só que ele sofreu essa variação anatômica. Anatômica não, variação funcional para ser olfatório. Olha que por isso que é tão complexo. Depois do bulbo, eu vou ter o trato olfatório, que vai transmitir, e quem interpreta o córtex olfatório. E do córtex olfatório eu vou para o córtex cerebral,
e para o sistema límbico, que nós vimos a aula toda. Então chegamos ao fim de mais uma aula, né? Espero que tenham gostado. E essa foi a nossa aula de sistema olfatório. Obrigado e até a próxima.